Bem-vindos a mais um vídeo Torcedor Viverde, beleza? Deixa o like aí, se inscreve no canal e ative o sininho para as notificações. Vamos dar uma olhadinha aqui no corte da ESPN Brasil, lembrando que os créditos vão estar na descrição do vídeo, onde o Paulinho chegou já causando aí, falando muito bem do Palmeiras aí na sua apresentação, e pegou o número 7, hein? Muitos achavam que ele ia pegar 10, pegou o 7. Belezinha, turma? Vamos dar uma olhada nesse trecho aí e já já eu volto. Estrutura e tudo mais, mas não tinha a mesma organização do que eu vi aqui. E a atenção, né, dos profissionais com os jogadores é algo surreal que eu não vi em clube nenhum que eu passei, né? Acho que o Palmeiras hoje, né, não é o melhor clube do Brasil à toa, né? Nos últimos 11 anos é o time que mais ganhou título, né, que mais deu resultado. E acredito que muito aconteceu por causa dessa estrutura toda, dessa organização toda que tem interna. Paulinho, boa tarde. Maurício Ferreira, da Rádio Band News FM. Boa sorte nessa nova etapa da sua carreira. Você colocou agora o Palmeiras como o melhor clube do Brasil e não à toa. Você chega com uma grande expectativa por parte do torcedor palmeirense, contratação mais cara da história do clube, e chega vestindo a camisa número 7, que por quase uma década foi do Dudu, que deixou a equipe no finalzinho da temporada passada, num ambiente bastante tumultuado, mas você pega uma numeração que é histórica, justamente para o clube, para o Palmeiras como entidade. Por todo esse contexto, tem disputa também do Super Mundial. A Leila disse aqui na sua apresentação, o Palmeiras estará envolvido em todas as competições dessa temporada de 2025. Você considera, por todo esse contexto da sua chegada, a contratação mais cara da história do clube também, o maior desafio da sua carreira, por tudo isso que envolve essa sua vinda ao Palmeiras? Obrigado. Bom, acredito que o maior desafio, né, das nossas vidas, das nossas carreiras, acho que é sempre o próximo passo que a gente dá. Com certeza, hoje é um momento único, né, na minha vida, onde eu estou vindo, como eu falei, o melhor clube do Brasil, o maior campeão do Brasil, o melhor clube dos últimos 11 anos. Mas também reconhecendo e sabendo de tudo aquilo que eu posso entregar, muito tranquilo com relação a isso, muito confiante. E também por tudo que eu encontrei aqui, um elenco muito bom, um treinador muito bom, muito vencedor. Enfim, acho que tem tudo para dar certo. Acredito que quando as coisas boas se unem, acredito que tem tudo para dar certo. E é isso, eu estou feliz, né? Confiante, ansioso para estar em campo logo, para mostrar tudo aquilo que eu posso entregar ao Palmeiras. Paulinho, tudo bom? Gustavo Soler, da Rádio Bandeirantes. Claramente você se sente muito à vontade quando fala sobre essa pressão, que é muito mais externa do que dentro de você, o jogador mais caro, usando uma camisa histórica que você já usou no Leverkusen, sendo campeão também olímpico com a seleção brasileira, mas queria entender sobre objetivos futuros, o que você quer construir aqui dentro do Palmeiras para a sequência da sua carreira, com relação à seleção, quem sabe retornar para um gigante europeu, depois de passar por mais um gigante brasileiro. Queria também saber do Paulinho quando ele começou a jogar bola. Em quem você se inspirou? Quem foi aquele cara que você olhou e falou, pô, se eu seguir o que esse cara fez em campo, eu posso dar certo também? Bom, como você falou, né, você tinha falado da camisa 7. Eu joguei muitas vezes com a camisa 7, tanto na base quanto no profissional. A minha estreia como titular no profissional foi com a camisa 7. Fui pro Bahia com a camisa 7, fui campeão olímpico com a camisa 7, enfim. É uma camisa que está sempre, um número que sempre esteve muito vivo na minha vida. Na minha religião também é um número muito, muito importante, tem um significado muito importante também. E eu estou muito feliz de estar vestindo essa camisa hoje. Agora, referente ao que me inspirou, tem uma história engraçada. Eu estava conversando com ele ali nos bastidores. O nome, para quem não sabe, o nome do meu irmão é Romário, né? E por conta disso, ele é mais velho que eu, e na época que eu nasci, a minha mãe, por raiva do meu pai, queria botar meu nome como Edmundo, né? E o Edmundo tem toda a sua história com o clube que me revelou, que foi o Vasco. Tem toda uma história com o Palmeiras. Eu já falei isso outras vezes, não é a primeira vez que eu falo isso. Mas é um cara que, de uma certa forma, no futebol brasileiro sempre me inspirou pela fome, pela vontade de sempre querer vencer, ganhar títulos. Enfim, não só ele, como outros jogadores que me inspiraram muito. Recentemente, a gente teve aí o Cristiano Ronaldo, que fez parte, querendo ou não, da minha infância, né? Esteve no auge aí
por no mínimo 10 anos, 15 anos já, disputando o melhor do mundo. É um cara que também sempre me inspirou. E todos esses jogadores vestiram a camisa 7. Né? Enfim, eu vim para o Palmeiras, primeiro de tudo, né, para ser feliz, buscar, né, com certeza, os títulos, os objetivos, tanto coletivos, né, se possíveis também individuais. E é isso. Acho que tudo isso é consequência do que a gente faz no dia a dia, do que a gente se impõe, da forma que a gente se impõe no jogo. E eu, com certeza, vou buscar, né, tudo isso para minha carreira. Sabe já para o começo do Campeonato Brasileiro, hein? Ele falou, não tem prazo, mas a boa notícia para o torcedor do Palmeiras é ouvir do Paulinho que o processo andou rápido, né? Cicatrização e tal, indo outro estágio, logo indo a campo. E quando ele fala indo a campo, é para treinar com bola, etc, né? Então, na expectativa é para o torcedor do Palmeiras ver o Paulinho quanto antes. Quem sabe aí no começo do Campeonato Brasileiro. Mas eu pergunto para... Birner. De novo? Birner. Convidado, né? Por favor, queremos ouvi-lo. O diferenciado... Eu sei dos meus minutos inteiros hoje. O tricampeão do troféu Rodrigo Bueno. Exato. Inclusive, se você quiser... Comentarista soberano. Tricampeão. A pressão não para, vamos lá. Fantástico. Mas foi o que falaram. Tricampeão do troféu. Desculpa, antes do programa, falou favorito, quem era favorito no final de semana. Não vou expor o amiguinho, porque ele não quis falar o livro. Mas as verdades virão à tona nesse programa já. A pergunta é fácil para você, é só para fazer uma escada para você brilhar. Claramente o clássico tem um favorito. Tranquilo. A pergunta não é sobre o clássico. A pergunta é sobre Paulinho. Acabamos de ouvir a maior contratação da era Abel, não estou falando de valores. Estou pensando aqui porque eu vou ter que desprezar alguns nomes que chegaram e até jogaram muito bem, porque já conquistaram coisas pelo Palmeiras. Então, para mim, maior... Recorte, era Abel. Então, para mim, maior é sempre quem conquista mais. Porém, quando você fala de expectativa na chegada, eu acho que sim. Eu pensei, pode parecer contraditório, no Felipe Anderson. Mas tudo bem pensar na chegada do Felipe Anderson? Porque era um jogador que a Juventus queria, só que não entregou ainda o que a gente espera. Eu continuo achando que ele vai ajudar muito o clube, porque não desaprendeu a jogar bola. Não é possível que ele não consiga jogar no nível que faça a diferença várias vezes aqui durante a temporada. Para quem via o campeonato italiano, via o desempenho dele, cara, não é possível. Mas acho que o Paulinho, quando a gente pensa nas necessidades do Palmeiras, só que tem algumas dúvidas sobre a parte tática, é a maior contratação. Por que dúvidas? Vou pensar até o primeiro semestre, porque tem o Estevão para jogar na direita. Sim. Né? E tem o Facundo que também joga ali. Ele falou que com o Kudê, ele passou a jogar mais como um segundo atacante, pode cair por ambos os lados. Não é exatamente um centroavante, mas é um jogador que está ali e se mexe. Tem uma ideia ali. Você viu quando ele falou do Kudê, o que aconteceu aqui nesse estúdio? O respeito que o Birner tem pelo Tchatcho. Eu tenho bastante respeito, apesar de achar que os últimos trabalhos dele não foram assim... Já não tem mais tanto respeito assim. Antigamente continuo tendo muito respeito. E merecia, inclusive, ter ganhado uma Copa Libertadores no ganhou por causa da arbitragem. Acho eu. Tá guardado ali, hein? Tá guardado, fica guardado ali, né? Nossa senhora. Vamos pular essa parte. Vamos falar do Paulinho, né? Qual foi? Pelo amor de Deus. Revisitar. Qual foi a arbitragem? Rapidinho. Não foi pro Clube Brasileiro. Entendi. E eu acho que que ele falou? Talvez o Clube Brasileiro. Talvez o Paulinho, porque o Palmeiras quer um centroavante de fato, mude o jeito do Palmeiras jogar um pouco. Porque... De novo, sem centroavante. Sem centroavante, com o time mais móvel, de muita pressão em saída de bola, de transição muito rápida, né? Eu acho. Mas aí qual é a mudança? Porque o Palmeiras tem jogado sem centroavante. Vou dar um exemplo. O Palmeiras tem muitos jogadores jovens que fazem mais de uma função. Então o Estevão destrói com a bola muitas vezes e joga sem a bola também. Facundo vai muito bem com a bola, joga sem a bola também. Aí você pensa, vou jogar com esses dois jogadores, né? Colocar o Estevão um pouco mais por dentro. Você solta o Paulinho na frente e tem o Felipe Anderson, que é um cara muito tático, tá? Que não tem problema em fazer recomposição. Aí você tá pensando, cadê o Veiga? Cara, eu testaria no estadual. O estadual é pra isso, tá? Beleza. Aí eu concordo contigo. O Veiga como segundo jogador de meio de campo. Porque você tem um time que tem muita pressão e um cara que vem de trás com o passe... E quem faria o... O primeiro?
Então, o Richard Rios pra mim é mais jogador que o Aníbal. Mas o Richard Rios, ano passado, algumas coisas me incomodaram. Porque ele fazia grandes jogos, mas teve jogo que ele perdeu a bola e não acompanhou. O Veiga já fez segundo homem de meio de campo contra o Botafogo. Então, mas eu colocaria ele mais... Mas eu colocaria foi um total desastre. Se a pressão na frente funcionar, se aí uma marcação mais individual no campo adversário e a recomposição tem que ser na marcação por zona atrás, dá pra jogar. Mas se a marcação na frente tá armando isso, preparando para o encaixe do Paulinho. Sim, porque você faz isso preparando no Paulista para encaixar o Paulinho lá no Brasileiro. Por favor, escale o time. Eu ia te perguntar, vamos lá. Entender. Vamos um teste. Não, mas a escalação... Não vai fazer mas legal. Tá legal essa conversa. Estevão, Facundo, Felipe e Paulinho. Os 4 de frente, Veiga e um volante. Repita a escalação do Verdão, vai lá. Facundo, Estevão, Felipe... Anderson, se obviamente tem que começar a jogar. Aberto. Paulinho, aberto. Pelo lado esquerdo. Isso. E os 3 aqui circulando o Felipe quarteto. Anderson como cara de meio de campo ali, mais centralizado. E recompondo pelo lado esquerdo. E o quarteto circulando. E a volância? Veiga e um volante. Quando o Palmeiras pressiona a saída de bola e quando vem de trás, você tem um passe de trás com o Veiga com mais espaço. Um cara, a gente adora segundo volante que chega na área para finalizar, ou na entrada da área. O Veiga faz isso, até em final de Libertadores o Veiga faz isso. Mas aí eu acho que se ele jogar de segundo volante, ele não vai ter essa facilidade de chegar no ataque. Se a pressão na frente não funcionar. Porque você não vai conseguir fazer 90 minutos de pressão. Tudo bem. Nenhum time consegue. Joga 60, 70, troca, sim, alterna, posiciona, escolhe o time contra o qual você vai fazer isso, contra o qual você vai fazer isso. Não dá pra fazer isso com o Flamengo, não dá pra fazer isso contra os times mais fracos. Eu tenho minhas dúvidas em relação a isso. Porque a segunda opção, Zé, só pra te tocar a bola, se o Paulinho, centroavante fixo ele não é. Se o Paulinho não tiver um parceiro pra jogar no ataque, como tinha o Atlético, que era o Hulk, que saiu um pouquinho mais pro Paulinho... Quem vai fazer isso? E a segunda, que ele acabou de falar, que é a maneira como ele cresceu, como ele jogou bem, como ele fez 50 gols nas últimas 2 temporadas, e como ele conseguiu fazer uma temporada boa, em condições físicas assim, que se o futebol não fosse um esporte insalubre, ele nem entraria em campo. Ele não teria nem jogado. O cara jogou com fratura por estresse, com dor insuportável, tomando injeção, e mesmo assim jogou bem. A minha pergunta é... Porque se tomasse uma pancada ali, poderia se tornar uma fratura A minha pergunta séria, você vai abrir ele como um ponta pela esquerda para não jogar com o Felipe? Você não vai tirar o Estevão. Eu acho que ele vai trazer o Estevão para dentro e deixar o Facundo fora e jogar com ele aberto na direita? Assim, qual é a construção, Zé, que não é essa? Não, sim, eu acho assim, por exemplo, que não dá para colocar esses 4 jogadores, não dá para jogar juntos, não é isso. Mas dessa forma, porque você, conhecendo o Abel, ele não vai fazer isso. Então, só se for uma coisa extrema, como foi o segundo jogo contra o Botafogo aqui, que ele colocou só o Aníbal como primeiro volante. Necessidade de uma mudança drástica, assim. Porque eu acho, né? Assim, a gente está discutindo aqui. Porque eu acho que você não vai conseguir ter os 100% desses 4 jogadores de ataque o tempo todo se você mandá-los pressionar. Por exemplo, o Estevão, em alguns jogos, ele fez 3 piques seguidos, porque é automático. Você pega a bola, os caras do Palmeiras no ano passado pegavam a bola e procuravam o Estevão puxava contra-ataque, perdia, o Palmeiras recuperava, jogava no Estevão. No terceiro ataque, o Estevão no quarto ele já não conseguia mais nem dar o ataque, nem fazer o ataque, nem dar o pique, né, com a bola nos pés, e nem fazer a recomposição. E aí você tem uma questão de sobreposições para você poder ajustar o equilíbrio. Nós não sabemos ainda o Facundo como vai entrar nessa equipe quando tiverem todos os jogadores. Eu acho que, por exemplo... Eu gosto muito do futebol dele, por isso que eu estou falando. Ele é bom jogador. Muito. Ele é bom jogador. Eu acho que aí quem sobra e quem deve ficar no banco, porque o Abel está dando sinais, é o Felipe. Sim, tá dando... E aí ele deve dar a liberdade pro Paulinho rodar ali na frente. Porque tem o Maurício também, né? Mas quem joga na esquerda em volta? E aí eu acho que o Maurício tem uma qualidade, acho que superior ao Felipe em relação à participação, eu acho, nesse breve período que o Felipe está devendo. Né? Criou-se uma expectativa muito grande, mas o Felipe ainda não conseguiu jogar. E eu acho que o Maurício tem essa versatilidade porque o Maurício você já viu ele jogando pelo lado direito, já viu ele jogando centralizado. Então um time sem Veiga ou com Veiga? Não, eu tô falando do ataque. Se você entendeu? Eu tô achando que eu acho que vai ser um aqui Maurício, talvez. Acho que o Paulinho lá na frente. Paulinho na frente livre para poder jogar. O Estevão. O Palmeiras tem 2 meses para achar um 9. E aí depois você coloca 3 jogadores ali no meio campo. E aí depende do posicionamento. Você pode colocar um centralizado, o Veiga como um segundo aqui, fazendo essa função como um segundo jogador, e o Richard Rios. E você não precisa necessariamente colocar 2 aqui e 1 aqui.
Você pode centralizar um e dividir as funções com os dois. Eu acho que Pode não jogar tá, 4-4-1. eu Eu acho que acho. não tem. 4-3-3, né? Eu acho que 4-1-4-1 para 4-3-3. Eu acho que não tem algo fixo. Quantas vezes a gente já viu o Abel não ter uma peça para determinada função e deslocar jogadores e fizeram bem aquelas funções? Por isso que eu acho que o Maurício trocando com o Paulinho. E tô citando ele pra gente ver o que a gente já viu, por exemplo, em outro momento do Zé Rafael. Sim. Tinha uma posição, foi Já para foi outra, 5, já teve foi que compensar em outra porque não tinha. Independentemente de ser um cara de ataque, o Zé foi baixando, né? Foi descendo ali na formação, na comparação com a posição original dele. Eu acho que o Paulinho, nesse primeiro momento, acho que tem menos de pensar em outra coisa para ele e mais de estar próximo ao gol. Não necessariamente um 9, né? Que a gente fica naquela busca. O 9, o cara de Mas Paulinho é vai ser quase o cara, isso, né? Paulinho não vai ser o cara de área fixa esperando a bola, né? Que é o debate que a gente teve ontem de não ter um camisa 9, não ter essa figura do 9. Ele vai estar mais próximo do gol, ele circula e aí acho que é um pouco disso. Você que falou de 4-1-4-1. Sim. Talvez 4-1-4-1 não necessariamente esse um cara isolado esperando Nem os outros se pode ser. aproximarem. E não é a característica. Enquanto o Palmeiras não tiver esse 9, eu acho que a hipótese. A gente tá falando de hipótese Sim. aqui, né? Então, Paulinho, cara, você tá falando em Paulinho nem quanto? sequer foi a campo ainda. Então, O máximo que- exato. o máximo A que gente já tem tá que falando fazer com uma é uma hipótese Na que verdade, é não daqui dá pra 2 pautar. meses. Eu quero saber O ideal o que Palmeiras você- é contratar um centroavante. Então, Tá difícil. Esse é o ideal. o que vocês estão falando é um plano B enquanto não tem um centroavante, ou é vamos ver como é que tá pra deixar pra lá, quem sabe como é que uma fica, situação aquela que coisa, tem quem sabe centroavante. dá certo, e aí eu não Quando tiver o preciso trazer o centroavante, você pode centroavante. ter, quem sabe, até um Paulinho próximo. Aí sim. Eu E aí, É uma coisa solução séria. ou é É uma uma... solução porque não tem ainda. Mas tem que Na minha continuar opinião. buscando o que tem, o Sendo que que a gente precisa. está Na minha debatendo opinião, um negócio no é. dia 30 de janeiro. É. O Paulinho pode voltar a jogar deve voltar a jogar só daqui a 2 meses, muito provavelmente ali, início Exato. de brasileiro. Eu não sei se alguém vai surgir nesse meio tempo no Palmeiras com protagonismo. Muita gente queria o Maurício fora já ano passado, ele começou a render. Se o Felipe Anderson Acontece. se recupera, se vai surgir um camisa 9 incontestável, a gente vai estar debatendo se o Paulinho joga mais aproximado com ele, como é que você muda a configuração dos outros. Tem muita coisa na mesa. O que eu acho é o seguinte, o Abel, depois de muito tempo, ele está recebendo peças que ele agora precisa entender onde ele encaixa no time, porque essas peças são incontestáveis. O Paulinho é um titular incontestável desse Palmeiras quando tiver à disposição. Antes a dinâmica era diferente. Antes ele perdia jogador e tinha que inventar como é que ele fazia uma limonada ali com 3 limões. Quem vou colocar no lugar do Scarpa porque não tem, vai surgir o menino. Quem eu vou puxar porque o Danilo foi embora, será que eu puxo o Zé? Eu puxo o Zé funciona. Então a dinâmica agora é invertida e é tranquila. Todo o papo aqui é muito bom pro Abel. Não tem uma questão, nossa, não sei o que eu vou fazer. Falta o 9, falta muito tempo, tá difícil, não tem no mercado. Se você parar para ver quanto você tem de grana para gastar para o jogador que você quer, é difícil encaixar, essa equação não fecha tanto. O Palmeiras vai ser mais caro. Palmeiras e Flamengo vão pagar mais caro. E um repertório diferente além do Estevão. Que é bom lembrar que esse menino vai sair no meio do ano, o Palmeiras tem que se preparar para essa saída. Eu acho assim, eu tenho certeza que o Abel é muito inteligente, vai ser muito inteligente em saber utilizar o Paulinho. E ele deve pegar, como diz, os recortes, entendeu? Alguns recortes que nós temos aí do Paulinho com o Atlético. Ele vai ver que é o seguinte, no período em que o Atlético teve um ataque poderosíssimo, era Paulinho e Hulk lá na frente, não era o Paulinho... eu acho que ele foi muito prejudicado pelo posicionamento também, além da lesão, pelo posicionamento. O Paulinho, muitas vezes, pela capacidade física, e ele me parece um cara muito centrado, e ele é desprovido de vaidade, né? Sim. Acho que a impressão que eu tenho é que se o treinador falar para ele, vem cá, você vai correr atrás do goleiro o campo todo, ele corre atrás do goleiro o tempo todo para ajudar o time. O cara jogou meio ano sem as condições físicas ideais, né? A impressão que dá é isso, já tinha no passado e agora, acho que é a primeira vez que nós temos uma entrevista dele mais prolongada, ele explicando alguns fatores, algumas coisas pessoais. Sobre a situação você consegue... Da lesão, sim. Não, mas até mesmo como eu, a primeira vez que eu vi ele falando, né? Já tinha visto outras entrevistas, mas quando você foge das entrevistas normais de pós-jogo, você começa a perceber o porquê de determinado comportamento. Sim. E acho que o menino ali que fez a pergunta já, de bate-pronto, já percebeu que ele era diferente em relação a isso. Eu acho que o Paulinho foi muito prejudicado quando ele recua, quando o treinador recua e fala para ele marcar como marcar lateral. Então você tira o melhor do jogador. Né? Às vezes você tem que fazer as compensações, que eu acho que são válidas, porque em 90 minutos não tem jeito, você não consegue jogar 90 minutos no mesmo ritmo. Uma hora você vai cansar, uma hora você precisa respirar, uma hora o volante passou e você tem que fazer um sacrifício, outra hora o volante vai segurar e vai falar assim, não, fica aí que eu seguro aqui para você. Tem todas essas comunicações dentro de campo.
O Paulinho tem que jogar ao lado do centroavante. Paulinho tem que ficar mais Então, próximo Zé, do gol. mas por isso que eu falei. Entendeu? Porque o Abel não joga com 2 atacantes mais avançados na frente do quarteto. Sim, então, mas talvez porque nunca teve. Já jogou? Já jogou assim. Ele já mas jogou talvez assim. porque nunca Quando? teve. O próprio Ele já jogo. jogou assim, o próprio jogo algumas Jogou com o alternativas. Hendrick e Breno Lopes. Mas Ele o já próprio reta jogou com final do 2 Brasileiro. jogadores O próprio mais... jogo- Em circunstância de jogo. Mas eu nunca já vi jogou. essa formação como base. Mas eu acho que o próprio. Teve um jogo, não sei se foi contra Botafogo ou contra o próprio Atlético Mineiro, ele colocou Flaco Lopes e Rony lá na frente, em cima dos 2 zagueiros. Foi uma necessidade. No mata-mata? Sim. Pra precisar virar o jogo. Sim, mas estou dizendo, mas foi uma necessidade, mas essa necessidade pode se tornar uma realidade. Dependendo dos jogadores que ele tiver nas mãos, nas peças, ele pode fazer isso. Ele pode ter essas variações com jogadores que são versáteis, por exemplo, como Eu espero o Paulinho. que sim. Paulinho é um jogador que pode jogar do lado, Paulinho é um jogador que pode jogar rodando, Paulinho é um jogador que pode jogar na frente dos 2 volantes para fazer essa bola chegar e ele chegar ao ataque. Entendeu? Ele tem essa versatilidade. Aí o Abel, como o Pedro falou, o encaixe dos jogadores que estão chegando para o Abel vai ser muito importante ele entender as características e o que ele pode tirar desses caras. Muito bem, a apresentação do Paulinho você acompanhou aqui com a gente. Vocês viram aí o trecho da coletiva do Paulinho, a apresentação dele, depois do debate dos comentários da ESPN. Bom, na minha opinião, aí o Paulinho serve como centroavante, pode jogar aberto também, que ele fazia dupla de ataque lá com o Hulk no Atlético Mineiro, e ele parece ser bem humilde nesse sentido, onde o treinador colocar ele vai dar o máximo, vai estar à disposição. Uma pena aí só que ele tenha fraturado aí, tá lesionado ainda, mas já vai, porque o nosso departamento médico é muito bom, logo ele já tá trabalhando com bola, voltando, e a tendência é que até no melhor dos casos, no final do Paulistão ou início do Brasileiro, ele já possa estrear e vestir a camisa alviverde. Eu, na minha opinião, se não contratar um centroavante, podemos usar o Paulinho ali como um falso 9, até no auge do Rony, quando ele foi esse centroavante explosivo, que o Abel modificou ele e deixou ele nessa posição. Beleza, turma? Esse foi o vídeo de hoje aí. Deixa o like, se inscreve no canal e coloca no comentário a opinião de vocês sobre o que vocês acharam aí da tradução e das palavras do Paulinho aí com a camisa alviverde.